O Autódromo de Interlagos nunca é apenas mais uma etapa no calendário. Para o torcedor brasileiro, ele é um santuário, um palco onde os sons dos motores se misturam ao eco das memórias, onde cada curva conta uma história de glória, frustração e resistência. A pista carrega consigo o espírito de um país apaixonado e, neste 2025, volta a ser cenário de um momento que promete marcar uma nova geração. É aqui, entre o S do Senna e a subida dos boxes, que Gabriel Bortoleto, o jovem paulista de 20 anos, viverá o capítulo mais simbólico de sua ainda curta trajetória na Fórmula 1. A Sauber chega a São Paulo com uma mistura rara de serenidade e expectativa. Após anos de instabilidade, o time suíço, agora competindo sob o nome comercial de Kick Sauber, respira um ar diferente. O comando de Jonathan Whitley, ex-diretor esportivo da Red Bull, trouxe organização e clareza de rumo. O caos técnico e administrativo que marcou as últimas temporadas deu lugar a um ambiente focado, paciente e ambicioso. Dentro dos boxes, há a sensação de que a equipe começa, enfim, a enxergar o horizonte. O pódio conquistado por Nicole Kellenberg em Silverstone foi o ponto de virada. Aquele resultado, inesperado para muitos, provou que a Sauber podia voltar a ser protagonista no pelotão intermediário. Mais do que os pontos, foi um símbolo de renascimento. O carro de 2025, batizado internamente de SF25K, é o produto de uma reconstrução silenciosa, nascida da insistência e da busca por eficiência. As mudanças aerodinâmicas deram ao modelo um equilíbrio raro. O carro se mostra ágil nas curvas médias, rápido nas retas e, principalmente, previsível no limite. Em uma categoria onde a margem de erro é mínima, previsibilidade é ouro. Interlagos, com suas ondulações e curvas técnicas, é o tipo de pista que separa os bons dos grandes. A longa subida que leva à reta principal exige potência e tração. O miolo, com a laranjinha, o bico de pato e a junção, cobra precisão e controle absoluto. O traçado brasileiro castiga erros, mas recompensa coragem. E é justamente aí que a Sauber acredita poder surpreender. O pacote técnico do SF25K parece ter se encaixado bem neste perfil de circuito. E além da técnica, há algo que não se mede em números: o fator humano. Gabriel Bortoleto chega este fim de semana com o coração acelerado. Correr em casa é mais do que um privilégio, é o cumprimento de um destino. Desde os tempos do kart, ele sonhava com um momento de alinhar Interlagos, diante das arquibancadas lotadas, com a bandeira brasileira estampada no capacete. Agora, esse sonho é realidade. A cada entrevista, a emoção é visível. Eu cresci vendo Interlagos pela televisão, imaginando como seria estar lá dentro. Agora é real, e eu quero aproveitar cada segundo, disse o piloto com um brilho nos olhos e voz embarcada. Para Sauber, Gabriel Bortoleto não é apenas um estreante talentoso, é a aposta de longo prazo. Jonathan Whitley não esconde o entusiasmo ao falar do brasileiro. Nos bastidores é consenso que o jovem tem a maturidade e a serenidade que lembram nomes grandes. A sua curva de aprendizado tem impressionado até os engenheiros mais experientes. O desempenho nas classificações e o ritmo de corrida, mesmo em situações adversas, vem chamando a atenção. Ele ainda comete erros, é claro, mas demonstra algo que não se ensina: instinto de corrida. O Grande Prêmio do Brasil surge, portanto, como uma espécie de ritual de passagem. Para o piloto, a chance de se afirmar. Para a equipe, a oportunidade de consolidar a evolução. A meta é clara: pontuar. Na prática, terminar entre os 10 primeiros seria considerado um resultado de ouro. A Sauber sabe que não tem o carro para lutar por pódio em condições normais, mas Interlagos costuma desafiar as previsões. O clima é instável, o desgaste dos pneus e a imprevisibilidade dos safety cars, tudo pode mudar o rumo de uma corrida. E é justamente nesse caos controlado que as boas equipes costumam brilhar. Nas últimas etapas, o time suíço mostrou agilidade nas tomadas de decisão. As estratégias ousadas renderam bons frutos, principalmente quando o tempo virou. A previsão para o fim de semana aponta justamente isso: sol, chuva e nuvens revessando o protagonismo. E em Interlagos, isso significa oportunidades. Nos boxes da Sauber há um clima contido de otimismo. A equipe não fala em milagres, mas também não teme sonhar. Tecnicamente, o carro chega em boa forma. As atualizações introduzidas após o GP do Japão deram um novo fôlego ao SF25K, especialmente em termos de eficiência aerodinâmica.
O carro é mais rápido nas retas, mais estável nas zonas de DRS e mais gentil com o consumo de combustível. Em circuitos como Monza e Austin, essa melhoria ficou evidente. Agora, em São Paulo, o objetivo é transformar essa eficiência em resultado. O ponto fraco ainda está na gestão de pneus em temperaturas altas, um desafio que Interlagos impõe com crueldade. O calor no asfalto faz o carro perder aderência em curvas longas, especialmente na curva do lago e na junção. Whitley e seus engenheiros vêm trabalhando nisso desde o Qatar, mas o problema ainda persiste em certas condições. Mesmo assim, ninguém na garagem parece intimidado. O time sabe que o que está em jogo é mais do que uma corrida. É a oportunidade de mostrar ao mundo que a Sauber renasceu, que o trabalho de base está surtindo efeito e que o projeto Audi de 2026 não será apenas uma promessa, será uma realidade construída com suor e resiliência. Enquanto o sol se põe sobre São Paulo e os primeiros torcedores começam a ocupar as arquibancadas, há algo no ar que não se explica com dados ou gráficos. É emoção pura. A vibração de um país que vê em Gabriel Bortoleto a faísca de um novo começo. No paddock, o burburinho cresce. Engenheiros, jornalistas e fãs falam o mesmo nome. Bortoleto, o garoto que carrega o peso e a esperança de uma nação. O garoto que, em sua primeira corrida em casa, tentará transformar Interlagos não apenas em um palco, mas em um símbolo de renascimento. O sábado amanheceu com o céu dividido entre o azul e o cinza. Sobre o autódromo de Interlagos, as nuvens corriam apressadas, como se refletissem a tensão que pairava sobre o paddock. Era dia de classificação e Gabriel Bortoleto carregava consigo não apenas o capacete verde e dourado, mas o olhar atento de milhares de torcedores. As arquibancadas tremulavam bandeiras, faixas, gritos. O Brasil havia reencontrado um nome para torcer. A cada volta de preparação, o público respondia. O rugido dos motores parecia se misturar aos aplausos. A Sauber, até há pouco tempo esquecida entre as equipes menores, agora era o centro das atenções. E isso, por si só, já era uma vitória. Jonathan Whitley, sereno no pit wall, observava o jovem brasileiro com um semblante de quem sabe o que está construindo. Não se tratava apenas de uma corrida, tratava-se de pavimentar o futuro. Quando o cronômetro começou a correr no Q1, o SF25K mostrou a que veio. Bortoleto saiu rápido, agressivo, usando cada milímetro da pista. No rádio, a voz do engenheiro misturava calma e entusiasmo. "Boa volta, Gabi, continue assim." O público vibrou quando o nome do brasileiro apareceu entre os 10 primeiros. O garoto avançava com a naturalidade de quem parecia pertencer àquele palco desde sempre. No fim da sessão, o improvável aconteceu. Bortoleto levou a Sauber ao Q3 pela primeira vez desde o GP da Hungria. Um feito que soou como um rugido coletivo nas arquibancadas. O público gritava seu nome e ele, ao sair do carro, levantou o punho em direção às arquibancadas. Não era uma pole position, mas era uma vitória moral. Uma daquelas que ficam grafadas na memória do torcedor. No domingo, o clima mudou. As nuvens se fecharam e o cheiro de chuva trouxe à lembrança os dias lendários de Senna, Massa, Rubinho. Interlagos parecia conspirar a favor da história. O asfalto úmido prometia uma corrida imprevisível, o terreno perfeito para quem tinha coragem de arriscar. E a Sauber sabia que esse era o tipo de cenário em que tudo podia acontecer. A largada foi um espetáculo à parte. Bortoleto, partindo da 8ª posição, reagiu rápido. Enfrentou o caos da primeira curva com firmeza, desviando de toques e escapadas. No rádio, Whitley manteve a calma britânica que o tornou conhecido. "Boa, garoto! Corrida longa, pensa nos pneus." O jovem brasileiro manteve o foco, administrando o ritmo enquanto o caos se desenrolava atrás. Volta após volta, a chuva ia e vinha. As paradas nos boxes se tornaram um jogo de xadrez. A Sauber apostou numa estratégia arriscada, permanecer com pneus intermediários enquanto rivais trocavam por slicks. Um erro poderia arruinar tudo, mas o time acreditou. E, por alguns instantes, parecia que o risco valeria a pena. No meio da corrida, Bortoleto chegou a rodar entre os 6 primeiros. A torcida foi à loucura. As câmeras o mostravam sorrindo dentro do capacete e o narrador mal conseguia conter o entusiasmo. "Olha o garoto! Olha o Bortoleto!" Era o Brasil se permitindo sonhar outra vez. Mas Interlagos é implacável. Uma leve perda de aderência na curva do lago fez escorregar, perdendo posições preciosas. O carro da Sauber ainda sofria com o superaquecimento dos pneus.
O velho problema voltando em um momento cruel. Mesmo assim, Bortoleto não desistiu. Recompôs o ritmo, manteve a calma e voltou à zona de pontuação. Nas últimas voltas, a chuva retornou. As arquibancadas se levantaram como se a vontade do público pudesse empurrar o carro. A equipe chamou o brasileiro para os boxes. Vamos para intermediário, Gabi. Último stint. Ele entrou, trocou os pneus e saiu com precisão cirúrgica. Faltavam 8 voltas. O carro parecia renascer na pista molhada. Um por um, ele começou a se aproximar dos rivais à frente. Williams, Haas, Alpine, todos sob pressão. A cada ultrapassagem o público vibrava, como se fosse um gol em final de Copa. E então, na penúltima volta, o rádio explodiu com emoção. P10, Gabi, estamos nos pontos! Whitley, geralmente contido, soltou um grito. O boxe explodiu em aplausos. Bortoleto cruzou a linha de chegada em 10º lugar sobre uma chuvinha fina, que mais parecia uma bênção. Mas naquele momento, o resultado pouco importava. Interlagos estava em festa. A torcida, de pé, aplaudia de forma ensurdecedora. O garoto de São Paulo havia feito história, não por um troféu, mas por reacender uma chama que parecia apagada desde os tempos de glória. Ao sair do carro, Bortoleto ergueu a bandeira do Brasil e caminhou lentamente até a grade, onde centenas de mãos estendidas tentavam tocá-lo. Um símbolo. Um reencontro entre o Brasil e a Fórmula 1. Jonathan Whitley, emocionado, resumiu o sentimento de toda a equipe. Hoje não ganhamos um troféu, ganhamos um futuro. Nos bastidores, os engenheiros já falavam em dados, testes, preparação para 2026. O projeto Audi segue, firme, impulsionado pelo orgulho e pela confiança que Interlagos deixou. Mas para o torcedor nada disso importava. O que ficou foi a imagem do garoto sorrindo sobre a chuva, com a bandeira sobre os ombros e o olhar de quem entende o tamanho do que acabou de viver. A chuva parou, o público foi embora, mas algo ficou no ar, uma certeza silenciosa. O futuro da Fórmula 1 brasileira voltou a ter um nome, uma voz, um rosto.